Olá, começa agora mais uma edição do Em Pauta, produzida em parceria pela TV Unesp, TV Câmara de Botucatu e TV e Rádio Câmara de Bauru, um programa que discute temas de relevância para a população com enfoque regional. Neste programa, nós vamos falar sobre as TVs públicas, educativas e legislativas. Iremos debater a importância desses veículos para a sociedade e conhecer os caminhos frente aos processos de transformação da comunicação. Para debater esse tema, nós recebemos o professor Carlos Jorge Monteiro, da Universidade Federal do Amazonas, e o professor Francisco Machado Filho, diretor da TV Unesp. Professor Carlos, professor Francisco, muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente no Em Pauta. Eu agradeço o convite. Obrigado, estou à disposição. Bom, para a gente começar esse bate-papo aqui, é importante a gente resgatar, professores, acho que o professor Carlos poderia nos ajudar nesse sentido, é entender de onde surgiu a necessidade da criação das TVs públicas. Ô André, boa tarde Maíra, boa tarde o colega Francisco e o nosso amigo técnico Fábio nos dando apoio no operacional. A importância da TV educativa, vamos focar, eu prefiro que a gente foque no âmbito do Brasil, porque aí fica uma coisa mais direcionada, dentro da nossa realidade, né? Nós estamos falando aí da segunda parte da década de 1960, do século passado, né? E aí nós temos a evolução dos canais de TVs privados, mas naquele momento a gente não pode esquecer que quando o nosso Francisco de Assis Bandeira de Melo, chamado de Chateaubriand, quando o Chateau trouxe a TV na década de 60, o espírito para trazer, na década de 50, foi para trazer a TV com o âmbito, com caráter educativo. E aí, claro, é um meio de comunicação muito caro, muito complexo, e logo ele fez uma coisa que poucos lembram ou poucos sabem, né? Ele trilhou pelo caminho do empreendimento privado, que era o forte dele, mas ele se articulou politicamente, ele era muito articulado politicamente, e cedeu um canal, entre aspas, cedeu politicamente, né, para o Estado de São Paulo, a questão da fundação da TV educativa, que hoje é a TV Cultura em São Paulo. Então, passa por esse caminho aí. Isso acabou se proliferando em vários estados do Brasil, né? Por incrível que pareça, um dos estados mais pobres do Brasil, lá na década de 70, início da década de 70, que era o Maranhão, foi criada uma TV educativa lá, que hoje integra a rede EBC. Né? Isso acabou sendo proliferado pelos demais estados do Brasil, essa importância do caráter de televisão educativa. Lembrando que nós tínhamos, na década de 70, um projeto do governo federal, que era um projeto de alfabetização muito intenso, e aí eles usavam, além do rádio também, começaram a patinar alguns processos de educação pela televisão, isso nos canais educativos, principalmente nos canais educativos estaduais. Né? Lá na década de 70, em 1976, a TV Educativa do Maranhão, que depois foi cedida para o governo federal, ela já tinha aulas à distância, lá em 1976, 77. Então, a gente considera que a base disso aí seja o processo de evolução da alfabetização no Brasil. Isso se deu a importância, e aí na década de 80 isso se reformulou, após o lançamento do Brasilsat A1, do satélite brasileiro A1, e se fortaleceu na década de 90, com a expansão dos outros canais. Quando a gente vira aí a década de 2000, a gente tem a questão da digitalização, e nós chegamos à realidade em que nós temos hoje, da importância que eu acho que precisa ser bem defendida, porque hoje ela está numa situação dos governos, principalmente o governo federal, infelizmente, não fortalecendo como deveria ser os canais educativos brasileiros. Professor Carlos, para a gente pensar nesse caráter educativo desses canais, majoritariamente eles são públicos ou eles podem ser privados? E como as assembleias legislativas também dialogam nesse processo das emissoras públicas? Bom, a gente precisa pensar à luz da legislação. Os canais educativos, vamos chamar as TVs educativas ou TVs universitárias educativas, elas seguem uma legislação específica, e as TVs legislativas
seguem uma outra legislação, né, que é fruto da antiga lei do cabo, e hoje essa lei evoluiu. Então, são dois ambientes diferentes, com especificidades diferentes, com legislação diferente, com aplicações diferentes, enfim, eu até diria com bastante segurança a questão da linguagem diferenciada. O que eu observo na universidade, enfim, e no próprio ambiente de trabalho, é que boa parte desses dois ambientes, eles ainda são um pouco desconhecidos pela sociedade. As pessoas confundem, acham que TV legislativa, que é uma TV, por exemplo, acham que todas as TVs legislativas, quem manda lá é o governo federal, ou é o governo estadual, ou o governo municipal. Não é, são situações diferentes. E as TVs educativas, muita gente acha que sempre quem manda lá são os governos estaduais, enfim, essa coisa toda. Como eu disse, são ambientes diferentes, são legislações diferentes, linguagens diferentes, e o que a gente precisa? Qual que é o grande desafio nosso, como professores, como profissionais e pesquisadores? Fazer de maneira cada vez mais clara com que a sociedade entenda qual é o real papel desses canais. A partir desse momento, aí eu vejo que as pessoas vão procurar até consumir e buscar mais esse tipo de player que no Brasil ainda pode evoluir bastante. Francisco, você dirige uma TV universitária que entra no rol dessas emissoras educativas. Como que você coloca esse contexto da emissora educativa nessa dimensão pública e também num possível diálogo com as prefeituras e com as assembleias legislativas que têm o seu canal de televisão? Bom, Maíra, primeiro eu gostaria de fazer um adendo ao comentário aí do professor Carlos, quanto ao surgimento da TV educativa, né? Porque ela surge antes das TVs públicas. Quando se fosse implantar um modelo de televisão no país, se direcionou para o modelo privado, né? Foi uma escolha, principalmente como pelo Chateau, que o Carlos lembra muito bem, que trouxe a televisão para cá. Mas havia uma pressão da sociedade para se colocar também no Brasil um modelo europeu de televisão, que lá era uma televisão realmente pública, era uma televisão já voltada para a comunidade, né? E para satisfazer também essa pressão, se criou lá, foi em 1957, se eu não me engano, a legislação autorizando a radiodifusão de emissoras com caráter exclusivamente educativo, né? Essas emissoras nascem com o propósito de fazer educação, não entretenimento. E o maior problema que eu vejo para nós é que ela se fez como espelho, né, da TV privada. Aquilo que a TV privada faz, a TV educativas não deveriam fazer. E aquilo que eles não fazem, nós deveríamos fazer. Então, ficou muito complexo para as TVs educativas fazer uma televisão, como bem o Carlos lembrou, muito cara, né, sem poder ter um subsídio financeiro que não fosse financiado pelas fundações que gerem, né, os canais, com uma qualidade e com a oferta de variedade de programação como tem as TVs privadas. Então, durante muitos anos, e até hoje, a TV educativa é vista como uma televisão de segundo nível, ou de uma qualidade inferior. Quando a gente parte para as TVs universitárias, que muitas delas estão no cabo, e aí já é uma outra situação realmente, nós estamos falando aqui de televisões com sinal aberto, que tem uma legislação federal regida pela Constituição brasileira. Aí é pior ainda, porque as televisões passam mais necessidades ainda, esses canais, né, não são emissoras, são canais, e a qualidade ainda tem mais problema ainda, então ainda é pior ainda. Então, para a gente entender como é que é complexo isso, a gente precisa primeiro entender as modalidades de televisão no país. Nós temos 4 modalidades de televisão, e essas modalidades elas estão formuladas de acordo com o seu financiamento econômico, né? Então, primeiro são as privadas. Canal privado, dinheiro privado, não há nenhuma interferência do governo, né, na subsistência dessas emissoras. As públicas, que são os canais legislativos, judiciário, estão diretamente ligadas ao orçamento da União. Então, é o governo que mantém essas emissoras. As de caráter exclusivamente educativo, elas não são emissoras públicas. Eu até vejo muita gente dentro da própria Unesp chamando a TV Unesp de emissora pública e educativa. Ela não é uma emissora pública, ela é uma emissora de caráter exclusivamente educativo, que está ligada a uma universidade, que é o que diz a lei. Para a emissora poder ter
o caráter educativo, eles têm que estar ligadas a uma associação, a uma entidade, a uma escola, a uma universidade. É o nosso caso. Mas há outras emissoras educativas que não são de universidades e são também TVs educativas, né? E aí tem uma legislação própria para elas muito próximas da TV privada, né? E, principalmente nos encargos, né, que nós temos que normas que nós temos, técnicas que nós temos que cumprir. E a quarta modalidade é a TV comunitária, que essa televisão comunitária é uma televisão local, pequena, para uma determinada região dentro de uma mesma cidade, ou uma cidade pode ter várias TVs comunitárias ao mesmo tempo, que devem ser geridas por um conselho, né, comunitário formado por várias entidades. Então, veja bem, nós temos desde o privado com dinheiro exclusivamente privado, as TVs públicas com dinheiro exclusivo do dinheiro público, as com caráteres exclusivamente educativas, que podem ser de universidades ou de entidades, Canal Sesc, Senac, são TVs educativas também, mas não são públicas, porque não são de universidades, e as comunitárias. E aí, como o Carlos bem lembrou, isso é muito importante mesmo, o que cada uma tem que fazer, qual é o papel de cada uma, isso é determinante, e a gente tem que explicar isso para a sociedade para que ela possa exigir de cada modalidade de televisão aquilo que nós somos, da nossa natureza, entregar, né? Por exemplo, eu vejo muitas críticas à TV Câmara, né? Inclusive quando a gente foi fazer a concessão, né? A gente conseguiu a concessão para uma TV em Botucatu, houve a pergunta, por que vocês não fazem uma parceria com a TV Câmara de Botucatu e juntam a programação só? Porque são canais diferentes, são propostas diferentes. A TV Câmara não é uma a TV pública, a TV Câmara não é uma televisão para entreter. Ela é um meio que o legislador encontrou para que a população possa fiscalizar o poder público através das notícias e informações da sua agenda pública. Então, são canais completamente diferentes. Enquanto isso não ficar muito claro para a sociedade, inclusive para o legislador, porque muitos não têm essa noção ainda, nós vamos ter esses problemas de identificar e de cada um atuar na sua área. Eu acho que o maior problema de não acontecer esse diálogo com uma maneira mais forte, como nós estamos tentando fazer aqui, né, esse programa sendo exibido por 3 emissoras diferentes, exatamente uma prova do que pode ser feito, né, mas quando cada uma respeita a sua atuação e a sua natureza específica para veicular os seus programas, a sua programação. Tá certo, professor. E peço licença agora aos professores e a Maíra também, que neste programa a gente vai ter a participação da nossa colega de Botucatu, da TV Câmara de Botucatu, a Carolina Vieira, que inclusive estuda o tema de TV pública. Ela vai trazer algumas perguntas para a gente aqui. Vamos ver a primeira. Olá a todos. Um marco importante para as emissoras públicas está na Constituição de 1988, que é a previsão da complementariedade entre os sistemas público, privado e estatal de radiodifusão aqui no nosso país. Mesmo assim, ainda hoje a gente vê o predomínio das emissoras privadas em um sistema que, na verdade, deveria ser mais equilibrado entre esses 3 modelos, né? Público, privado e estatal. Então, eu queria saber de vocês, o que falta para a gente chegar nesse equilíbrio? Quais os fatores estão em jogo? Professor Carlos, eu peço que o senhor comece respondendo a pergunta da nossa colega Carolina. Bom, André e demais colegas, o professor Francisco observou bem a questão do financiamento, né? Repito o que eu falei há pouco, fazer televisão é muito complexo no aspecto da tecnologia, do preço, as coisas mudam todos os dias, equipamentos, processo de transmissão é uma coisa muito complexa mesmo, não é barata, né? Então, os canais privados, eles acabam, de certa forma, eles geram renda, muita renda, né, por sinal, e acabam se destacando nesse sentido. Para os outros, no outro ambiente, que sejam os canais aí não privados, né, o desafio é muito grande, né, muito caro para manter pessoal, treinamento de pessoal é muito absurdo. No processo que nós tivemos agora de migração do analógico para o digital, que ainda não foi concluído no Brasil, ainda tem gente ainda passando por esse processo aí de migração. Recentemente, eu dei treinamento para uma emissora no interior do Amazonas, migrando do analógico para o digital, eles se surpreendiam com coisas assim,
porque realmente é tudo muito complexo, é muito caro. Então, a questão do financiamento é um fator aí que realmente faz com que isso não seja sempre equânime, vamos dizer assim. O que falta? É um trabalho contínuo, é um trabalho de você marcar presença, dizer o que você está fazendo. Hoje as TVs, os canais legislativos, TV Senado e a TV Câmara dos Deputados, a TV Câmara Federal, eles têm uma presença muito grande no Brasil, porque em função de todo o cenário político dos últimos anos no Brasil, eles têm estado muito presentes. A gente assiste nas grandes redes nacionais em canal aberto privados a transmissão desses canais públicos em nível federal. Então, nesse aspecto, eles já são mais vistos, já são um pouco mais entendidos. Mas, como o professor Francisco falou, a questão de TVs educativas e TVs universitárias, um dos limitadores que eu entendo é a própria questão da área de cobertura, é a questão há que se negociar em algumas operadoras de televisão em regiões que não são no Sudeste nem no Sul e Sudeste, isso é muito mais fácil, mas para você negociar a disponibilidade desses canais em operadoras de TVs em várias regiões do Brasil, ainda precisa se ter uma negociação política para que você consiga ter esse canal disponível, embora a legislação permita isso. Na verdade, ela determina, mas tem questões políticas que às vezes atrapalham muito o funcionamento adequado dos canais educativos e dos canais universitários. Tem certas limitações, sim, infelizmente, interferências políticas que mais atrapalham do que a gente gostaria que ajudasse. O professor Francisco, eu vou até emendar já uma outra pergunta aqui nessa questão. Como é que o senhor enxerga a expansão das TVs educativas em parceria com os locais, com os poderes públicos locais onde elas estão inseridas? Por exemplo, as prefeituras entrando em parceria com as TVs educativas. Isso pode acontecer? Qual a sua visão sobre isso? Bom, Adinho, além dos problemas que o Carlos levantou, né, primeiro respondendo a pergunta da Carol, ela cita a Constituição de 88, né, e pergunta por que aquilo não sai do papel. Uma questão muito simples, Carol, não foi regulamentado. Os artigos 221 e 222 da Constituição, passados aí desde 1988 até 2021, ainda não foi regulamentado. Ou seja, está na lei, mas não vale. Né? E eu acho muito difícil que isso aconteça agora, no momento de uma revirada tecnológica, que nós passamos já pela TV digital, e vamos agora para o 5G. Duvido muito que esses artigos sejam regulamentados. Enquanto eles não forem regulamentados, não há uma condição legal da gente exigir aquilo que está na Constituição, principalmente, não só na questão da TV pública, estatal e privada, mas da regionalização da programação, por exemplo, né? Os conselhos de comunicação, que também estão presentes nos artigos. Então, acho isso muito complexo. Não vejo muito isso no futuro próximo. Quanto à sua pergunta, Godinho, em relação às prefeituras, já existem, né, assim, isso é comum no país, prefeituras que conseguem mesmo canal de retransmissão, né, para uma determinada cidade, e ela faz parceria com uma emissora para poder exibir, levar a televisão para aquela sua localidade através de uma retransmissora. A retransmissora não é uma afiliada, é simplesmente um transmissor numa torre em cima de um morro, recebendo o canal de uma programação de uma emissora matriz e distribuindo pelo ar, né, pelo espectro, naquela região. O problema é que as prefeituras sempre quiseram as TVs privadas. Dificilmente uma prefeitura quis fazer parceria com uma TV pública ou uma TV educativa, pelos problemas que nós já estamos colocando aqui. Uma qualidade de programação inferior, tecnicamente, uma menor quantidade de ofertas de programas, de variedade de programas, sem entretenimento, todos focados em educação, ou objetivo maior é educação. Então, a prefeitura acaba sendo por optar fazer uma parceria com uma televisão privada. Mas isso a legislação já permite. Qualquer prefeitura que quiser. Isso tem feito, né? Algumas, no caso da TV Cultura, por exemplo, do Estado de São Paulo, ela tem conseguido fazer um projeto de expansão muito grande, não só no interior aqui de São Paulo, mas também no restante do país, levando-se e tornando-se algumas afiliadas, né, em outras cidades,
devido à programação de qualidade que a TV Cultura oferece. Então, não há impedimento legal. A partir do momento que a gente conseguir oferecer uma programação que atrai a audiência e as pessoas entendam, né, o nosso papel, eu acredito que as prefeituras podem fazer essa expansão, sem problema nenhum. A legislação hoje permite perfeitamente. Professores, vamos mencionar essa dimensão da digitalização, a migração do processo analógico para o digital, e o Francisco já está além nessa tecnologia, pontuando o 5G. No contexto dessas emissoras públicas, das emissoras legislativas, principalmente, que está na discussão, né, o orçamento das câmaras municipais que financiam essas emissoras, ou no caso de universidades que financiam as TVs universitárias de caráter educativo, como que essa migração, esse processo, ele pode trazer, então, mais facilidades ou dificuldades para a continuidade da produção em qualidade, em recepção também desse sinal? Em alguns casos vai facilitar bastante, mas em outros vai atrapalhar muito. Algumas cidades que têm TVs câmaras, né, canais de TVs câmaras, são cidades que têm um orçamento muito limitado, são cidades pobres, né? Então, entre o presidente da Câmara, que ele recebe uma verba da prefeitura que se chama de duodécimo, para manter o poder legislativo local, e dentro desse duodécimo, desse repasse que a prefeitura passa para as câmaras, o presidente da Câmara, articulado com o prefeito, ele vai priorizar algumas outras atividades, investimento, que não seja naquele momento o canal de TV. Enquanto o canal de TV estiver funcionando com a estrutura, embora às vezes seja uma estrutura muito enxuta mesmo, em alguns casos até mambembe, ele vai deixando e esse processo de migração vai se retardando e vai sucateando. E aí o que a gente tem percebido em alguns canais legislativos no Brasil, quando eu viajei 16 estados no Brasil para pesquisar sobre os canais legislativos, estive lá, enfim, acompanhei alguns processos de instalação, alguns canais que estavam já com uma estrutura muito boa, o presidente da Câmara que assumiu, ele simplesmente extinguiu aquele canal, em cidades de porte médio e cidade grande. Aí o outro veio, tentou, então é uma questão política, né? As câmaras de vereadores, normalmente os mandatos são trocados a cada 2 anos, quando se troca o prefeito, depois de cada 4 anos, você tem uma articulação política, em alguns casos os prefeitos, por serem fiscalizados, que é o papel da Câmara, às vezes não gostam e dão pouca importância a esses canais legislativos. Em outras cidades, não. Eles se aliam ao poder executivo e fazem com que eles capitalizam o que a cidade pode oferecer no aspecto de cultura, de turismo, de produção de conteúdo de interesse para aquela cidade, para aquela comunidade, e, de fato, eles usam muito bem esses canais legislativos. Mas, como eu disse para você, infelizmente, esse processo de migração ele vai ser de médio a lento, em função do custo que não é baixo. Essa questão da tecnológica, Maíra, ela é um pouco complexa ainda, porque ela está muito no início. O Carlos lembrou bem, em algumas regiões vai ser muito tranquilo, vai ser positivo, em outras mais complexas. Mas eu vejo o inverso do que o Carlos colocou. Eu acho assim, onde nós teremos problemas? Grandes cidades. Grandes cidades, onde o 5G vai ocupar, inclusive ele vai ocupar uma faixa de frequência das emissoras comerciais, né, privadas. Então, ela vai ter que fazer um estudo sobre isso, para saber qual faixa que vai ocupar. Então, algumas emissoras podem perder canal. E aí, mas não deixam de existir, elas passam para o 5G. Como vai ser o 5G, que nós não sabemos ainda, se vai ser uma coisa muito boa, se a tecnologia promete ser maravilhosa, mas a gente não sabe. Por outro lado, nas cidades de menor porte, onde as operadoras de telefonia não vão fazer grandes investimentos em 5G, as TVs educativas e públicas podem continuar tendo um espaço muito bom. Então, vai depender muito do que o Carlos lembrou bem, que é a política. No Brasil, infelizmente, a radiodifusão está muito atrelada a questões políticas, até porque muitos políticos são donos de emissoras de televisão. Né? Então, assim, é um problema, realmente, a gente ter esse dado a mais. Não é questão não é financeira, a questão é tecnológica, mas também é política. E no político, às vezes, sobrepõe o financeiro e o tecnológico. Então, a promessa, a tendência que nós estamos vendo em outros países, que está acontecendo com o 5G, né, na Coreia, Japão, que são praças que já estão utilizando essas tecnologias,
houve um incremento muito positivo, né? E uma tendência ainda mais forte para as emissoras privadas transferirem para o 5G, para a demanda, né, a sua programação de entretenimento. E no sistema de radiodifusão aberto, as prestadoras de serviços, os programas de prestação de serviço. Aí, as TVs públicas e as TVs educativas têm uma grande potencialidade de poder continuar fornecendo informação e prestando esse serviço. E o entretenimento sendo buscado via on-demand. É importantíssimo que as TVs públicas e as TVs câmaras legislativas continuem existindo. Elas não podem, em nenhum momento, serem ameaçadas. E, até o momento, não se ouve falar dessa ameaça direta. Mas a questão do espectro, das faixas de frequência destinadas ao 5G, elas podem complicar o futuro. Professores, a gente observa que há, então, né, muitos desafios ainda, problematizações, exatamente por essa essência, né, do público e do privado, quando nós estamos falando da produção em radiodifusão. E no próximo bloco, então, a gente continua falando sobre esse assunto com a Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas, a Astral, que tem como um presidente um bauruense. Nós vamos para um breve intervalo aqui do Em Pauta e voltamos já.